A hipertensão arterial é uma das doenças mais prevalentes aí na vida das pessoas. Hoje, no programa Vida e Saúde, nós vamos falar sobre este assunto. Acompanhem a nossa entrevista. Acolher não é só comida, cama e um teto. Precisa de amor para ser completo. Nós, da Casa de Apoio Amor Fraterno, trazemos conosco esse sentimento. Aqui, acolhemos gratuitamente paciente e acompanhante durante todo o período de tratamento de saúde. Casa de Apoio Amor Fraterno. Vamos passar por essa juntos. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato, assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou Influx. Doutora Andresa Venâncio, Ginecologia e Obstetrícia. Atendimento de consultas para rotina ginecológica e exames preventivos. Pré-natal, parto e puerpério. Atendimento no ambulatório do Hospital São Brás, Rua 13 de Maio, 430. E no Espaço Cuidar, São Camilo, Rua Benjamin Constant, 580. Agende sua consulta. 3521-2240, 3521-2257 e 3523-1111. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Vida e Saúde. Hoje a gente vai falar sobre hipertensão. E para isso, nada melhor, estamos aqui com o Dr. Michel Werner, cardiologista. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Priscila. Muito bem. Gente, falando sobre hipertensão, né? Um tema aí, uma doença que atinge tantas pessoas no Brasil e no mundo. Doutor, o que é a hipertensão? O doutor poderia falar um pouquinho sobre o assunto? Pois não. A hipertensão ou a pressão alta é uma doença que ela atinge cerca de 40 milhões de brasileiros, sendo que sequer um terço deles tem noção do que tem esse diagnóstico. É denominado assim a pessoa hipertensa quem de uma maneira repetida acaba apresentando a pressão acima de 14/9, na maioria dos métodos. Quando eu falo na maioria dos métodos é porque existem diferentes maneiras de a gente diagnosticar a hipertensão. Tá? Ela pode ser feita por um profissional da saúde por meio do esfigmomanômetro, tá? Aquelas aferições que ocorrem desde unidades básicas, ocorrem quando algum conhecido que é da área da saúde consegue aferir a pressão da pessoa. Pode acontecer no aparelhinho que a pessoa tem em casa, como o eletrônico, né? Exato, o MRPA, que muitas vezes é adquirido em farmácias, casas de produtos médicos. Tem uma vantagem também da pessoa conseguir fazer várias medidas em momentos diferentes do dia, de manhã, de tarde, à noite, quando está sentindo algo, quando está tranquilo. Mas existe todo um protocolo para fazer essa aferição de uma maneira adequada. E também um equipamento um pouquinho mais avançado, que é chamado de MAPA. Esse é um equipamento que a gente instala no paciente, o paciente tem que necessariamente vir até a clínica, é instalado nele. E aí ele leva isso aqui na cintura e passa as 24 horas no dia seguinte, todo conectado com um aparelho de pressão. São feitas de 30 a 40 medidas ao longo dessas 24 horas, na qual a gente consegue entender melhor o comportamento, a pressão da pessoa. Quais são os momentos do dia, quais são as atividades que têm um gatilho que fazem ela desenvolver uma pressão um pouquinho mais alta e até, mais importante, entender o comportamento da pressão da pessoa durante o sono, que tem uma implicação também e diferente dos outros equipamentos que a gente não consegue medir enquanto a pessoa está dormindo, esse equipamento dá essas respostas também. E até acredito, né, doutor, que esse seria um dos melhores métodos, até pelo que você falou,
a questão da pressão, a gente não pode levar em conta um momento do dia só. Perfeito. São todos os momentos e o sono, que é super importante, né? Exato. E existe todo um protocolo para a gente ter essa aferição da pressão de uma maneira adequada. Para a pessoa, por exemplo, ela realizar a medida com equipamento automático em casa, o protocolo geralmente recomenda que a pessoa fique sentadinha pelo menos 5 minutos antes de fazer a aferição. Né? 5 minutos sentadinha, com as pernas descruzadas, a pessoa tem que não estar falando durante a aferição, ela tem que não ter fumado, não ter se alimentado em pelo menos meia hora antes da aferição. E o que a gente acaba vendo, geralmente, é a pessoa ela vai medir bem no momento com que ela acabou de brigar com alguém, está com alguma preocupação, sentiu alguma dor de cabeça, vai lá e mede. E muitas vezes o reflexo disso é uma pressão aumentada, não necessariamente porque a pessoa é hipertensa, mas um reflexo daquele motivo que levou ela a se estressar naquele momento. Então é interessante colocar isso, né, que a pressão aumentada não é a doença hipertensão, né, doutor? Porque você pode, de repente, num certo momento da vida, ter um estresse e a pressão se elevar. Mas foi aquele momento e acabou. Mas se você mediu naquele momento, nossa, eu tenho hipertensão, tenho que tomar remédio e... Só que se você for colocar o mapa e medir em todos os outros momentos, ela pode estar bem, né? Perfeito. Por mais que seja aferido por algum profissional da saúde, a pressão por meio do esfígmo junto com o estetoscópio, é necessário fazer sucessivas assim aferições. No mesmo dia, fazer de 2 a 3 aferições. Num dia subsequente, fazer outras medidas para a gente conseguir, ao máximo, excetuar que existem outros fatores que podem causar aumento da pressão que não a própria doença. Estresse, dor, caso a pessoa esteja passando por algum momento delicado da vida dela, assim, ela pode passar por um período transitório do aumento da pressão, mas não necessariamente configura que essa pessoa seja hipertensa. São necessárias uma investigação, um acompanhamento para a gente descartar isso, porque, como a gente vai conversar logo além, o tratamento da pressão é algo para a vida toda. Com certeza. E doutora, essa pressão alta, hipertensão, ela atinge somente idosos? Essa é uma boa pergunta. Realmente, assim, ela tem uma prevalência, esse é um mito assim, muito comum, porque ela tem uma prevalência maior nos idosos, sim, cerca de 50%, ou seja, metade dos idosos, pessoas acima de 60 anos, tem hipertensão, muitos acabam não sabendo. É um grande número, né? Mais de 50%. Super prevalente, assim, acho que se a gente parar a pensar entre hipertensão e diabetes, talvez as doenças mais prevalentes, sem sombra de dúvidas, a hipertensão ela tem esse destaque, assim. No entanto, ela acontece também e acomete jovens, acometem pessoas idosas, jovens, homens, mulheres, com percentuais um pouquinho diferentes, pessoas acima do peso, pessoas com peso normal, pessoas sedentárias e pessoas ativas. Então, ela realmente é uma doença bem democrática, assim. E até 5% dos jovens podem ter o diagnóstico de hipertensão e nem sabem, até porque é um público que geralmente não vem consultar com tanta frequência, né? Sim. Só quando acontece algo de ruim para ela, né? Com certeza. Doutor, a hipertensão ela sempre vem acompanhada aí de sinais e sintomas, né? O doutor pode descrever alguns sinais que a pessoa que está nos assistindo pode ter por base, assim, puxa, eu tenho que procurar um cardiologista. Perfeito. Esse também quando a gente fala assim de mitos e verdades para a pressão alterada, esse também é uma coisa que é um mito muito comum, assim. A maioria, mas disparadamente 90% dos casos, a pessoa não tem sintomas por conta da pressão alta. Tá? Muitas vezes eu recebo pacientes aqui no consultório que vêm por causa que estão apresentando uma dor na nuca, dor de cabeça, está sentindo uma sensação de peso no peito, e muitas vezes o aumento da pressão é uma decorrência dessas queixas dela, da dor, do desconforto, do estresse, e não necessariamente a pressão que está causando essas dores. Tá? A dor que está causando a pressão aumentar. É muito mais comum. Ela é uma, digamos assim, uma assassina silenciosa. Ela realmente ela vai ali pegando fogo, vai acometendo vasos da pessoa, vai machucando o rim, vai machucando o cérebro, os olhos, o coração da pessoa, e ela fica sem sentir nada. Muitas vezes, quando ela apresenta os primeiros sintomas, que aí sim, alguma pessoa ou outra pode apresentar lá alguma rigidez na região da nuca, a pessoa pode apresentar uma dorzinha de cabeça, tem gente que refere que é bem sensível, mas muitas vezes quando já está apresentando sintomas é porque a doença já está instalada há muito tempo. E hoje em dia a gente trabalha muito, né, doutor, com a medicina preventiva, por isso esse é uma das doenças que mostra o quanto é importante a consulta preventiva, né? Com certeza.
O diagnóstico da pressão, é claro, falei dos métodos, mas Sim. quando que a pessoa vai ter acesso a ele? Né? Idealmente, se uma pessoa já é idosa, ela já tem algumas comorbidades, vamos colocar lá, ela já tem obesidade, a pessoa já tem algum problema pulmonar, a pessoa fuma, ou a pessoa é diabética, enfim, entre outros tantos, porque uma pessoa idosa, por N outras queixas, acaba frequentando muito mais serviços de saúde. Sim. Logo, ela é exposta mais vezes a aferições de depressão, né? O que aumenta a chance dela ser diagnosticada. Mas até uma pessoa jovem, seja ela lá uma vez por ano, uma pessoa que sem sintomas, sem doença, seria interessante ela fazer uma aferição. Às vezes a gente acaba pegando muito paciente por causa do exame ocupacional, que é realizado anualmente, muitos pacientes de exames admissionais, demissionais. Então, toda e qualquer oportunidade de a gente ter uma aferição de depressão da pessoa, pelo menos uma vez por ano, assim, seria interessante, porque ela vem quietinha e ela vai machucando os vasos da pessoa sem ela sentir. E muitas vezes, quando a gente diagnosticou, o estrago já está feito. Com certeza. Doutor, mito ou verdade? A gente consegue controlar a pressão apenas reduzindo o sal? Porque a gente sabe que é um vilãozinho ali, né? O excesso de sal na comida. Perfeito. É um mito barra em partes, assim, em verdade. Certo. Por quê? É uma medida super importante a redução do consumo de sal. E isso, todo mundo se beneficia dessa redução. No entanto, ela exclusivamente, só a pessoa optar pela redução do consumo de sódio, ela acaba sendo insuficiente. Geralmente a pessoa tem que adotar isso para a população no geral. Hipertensos e não hipertensos, sempre buscar mudanças de estilo de vida. Perda de peso, pelo menos de 5 a 10 quilos de peso corporal, uma das medidas que tem o maior impacto na redução da pressão. A pessoa manter um estilo de vida ativo, a pessoa ter também hábitos importantes como reduzir o consumo de bebida alcoólica, cessar o tabagismo. Não existe negociação com o cigarro, assim. Realmente esse é um fator assim que aumento de pressão é substancial, bastante, assim, né? Puxa. Entre outras coisas, para a pessoa buscar ali ter um tempo para ela, se manter sempre mais tranquila. E quando essas medidas, as chamadas MEVs, mudanças de estilo de vida, não são suficientes, aí cabe sim o uso da medicação, tá? Para esses pacientes. Mas elas devem ser implementadas para todas as pessoas e muitas vezes quando é alguém de baixo risco, vamos dizer assim, uma pessoa de 30 anos, que não tem outras doenças e ela está com a pressão ali discretamente descontrolada, digamos 14,5 por 9. É uma hipertensão leve, assim, né? Essa pessoa, sim, consegue, às vezes, se ela reverter esse processo de hipertensão e controlar apenas com mudança de estilo de vida. Sim, mas aí já quando existe uma pessoa idosa com mais outras questões, pressão 16, 17, vai ser muito difícil conseguir, né? Apenas com a redução do sal. Perfeito. Inclusive nessa pressão assim que eu vejo muito, 16, 17 de pressão, sequer um medicamento é o suficiente, assim, sabe? E não adianta pegar um medicamento e levando dele até a dose máxima. Os estudos mais recentes assim nessa área, eles tendem a recomendar inclusive a associação de medicamentos, assim, classes diferentes, o famoso diurético para algum paciente, outros remédios que são facilmente encontrados. Tem uma coisa que funciona para a saúde pública, programa de controle de doenças cardíacas, assim. Então, enalapril, losartana, remédios assim super comuns, super difundidos, são de fácil acesso, a gente consegue eles em toda a rede pública de farmácias populares, consegue eles nos postos. Esse é um medicamento que eu garanto que não falta. Assim. Com certeza. Então, para você que está assistindo, tá com a pressão, né, foi diagnosticada, tá com o medicamento e de repente aumentou um pouco, não aumente seu medicamento por conta, né? De repente é super necessário a consulta para associar outros e não ficar aumentando a dose, que pode até acabar provocando lesão em outros órgãos, né? Exato. Devido aos efeitos colaterais. Perfeito. E não ter esse melhor efeito. Doutor, existem pacientes que relatam sempre, não quero tomar medicação, senão vou acostumar e terei que tomar sempre, né? Posso tomar esse medicamento, então, só em ocasiões em que a pressão sai do controle? Mito ou verdade? Esse é outro mito também muito comum. Grande mito, né? O pessoal, ele tem até duas facetas, assim. A pessoa que ela acaba utilizando somente quando ela está com a pressão descontrolada, e também isso acaba levando a um erro conceitual, que é a pessoa vir aqui, diagnosticou a pressão alta, e aí ela faz o tratamento, vê que a pressão dela está controlada e pula fora da medicação. Como eu falei, a hipertensão ela é necessariamente, assim, por definição, um
diagnóstico que a pessoa tem de maneira sustentada, dia e noite, a pressão alterada. Então não é só porque no momento que ela mediu que a pressão está dentro das metas, assim, que ela estaria livre de tomar medicação, porque a hipertensão ela vai continuar as outras 20 horas do dia dela, vai de noite começar a machucar os vasos dessa pessoa, e esse estrago ao longo de meses, de anos, é o que vai aumentar muito o risco cardiovascular dessa pessoa, para infarto, para derrame, levando pacientes muitas vezes a disfunções do rim, para diálise, faz danos em vasos de periferia, como por exemplo nas pernas, nos demais vasos do corpo, machuca os olhos da pessoa também. Então, se ela optar por fazer o tratamento dessa maneira irregular, inclusive a principal causa de falência de tratamento de hipertensão é o paciente não fazer o uso adequado da medicação. Sim, sim. E a hipertensão, ela tem cura? Perfeito. Essa questão também ele é um outro mito, assim, porque ela não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento é fácil de fazer. Ele não é fácil. Fácil e até muitas vezes gratuito, né? Que nem você citou antes, né? O acesso dessas medicações e das condutas, todo mundo consegue fazer, sim. Todo mundo consegue. Pode não ser fácil no sentido de estabelecer a mudança do estilo de vida da pessoa. No entanto, todo mundo tem acesso a fazer uma caminhada. Todo mundo, não necessariamente a qualidade dos alimentos, mas consegue dar uma maneirada na quantidade dos alimentos que a pessoa está ingerindo. Evitar tantos industrializados, que o industrializado por si só já tem mais sal, né? Perfeito, do que o normal. Exatamente. Tem concentrações de sódio grande, o que acaba, por sua vez, aumentando a pressão. Isso. Todo mundo consegue optar, apesar de não ser fácil, de cessar o tabagismo, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, e as medicações são muito baratas, quando não, e a maioria são fornecidas pelas farmácias populares e pelo posto de saúde. Isso, outro mito ou verdade aí, o hipertenso, então, né, como você já falou, mas ele pode praticar atividades físicas. Pode e deve praticar. Tá? O necessário é apenas que essa pessoa não esteja numa crise de hipertensão, ela já tem o diagnóstico adequado e esteja em tratamento. Tá? É uma das medidas super eficazes, não só para o controle da pressão em si, praticar a atividade física, como também isso vai influenciar os outros demais hábitos da pessoa. Ela provavelmente vai perder peso, provavelmente deve cuidar um pouquinho mais da qualidade dos alimentos, uma vez que ela está se exercitando. Então é uma cascata assim, de eventos que levam a um controle de pressão mais adequado. Existem exames que a gente pode fazer nesse tipo de paciente, como por exemplo o teste ergométrico, para avaliar se essa pessoa ela tem uma boa capacidade e se ela não está apresentando uma boa capacidade física e se ela não está apresentando aumento de pressões descabidos, se ela não está apresentando arritmias durante o esforço, mas uma vez que estejam sanadas essas questões, a pessoa pode e deve praticar atividade física. E a questão da atividade física também, né, doutora, ela diminui o estresse, e o estresse também é um vilão da hipertensão. Perfeito. Eu acho que isso é algo que muito tem se falado recentemente, o impacto psicossocial. Assim, hoje vive um mundo um pouco diferente, assim, muito mais conectado, com cobranças diferentes do que as pessoas apresentavam antigamente, com um ritmo diferente, e o estresse realmente ele tem sido um vilão, assim, diferente de quantidade de sódio que a gente consegue quantificar, ou quanto que a pessoa faz da atividade física, que apresentam métricas, é difícil da gente medir o estresse, né? Muitas vezes a pessoa vai sofrendo ali quietinha, e esse pode ser um dos grandes gatilhos para o aumento da pressão. E aí, como o doutor falou, né, a pessoa vai ali sofrendo quietinha, de repente desenvolvendo uma hipertensão silenciosa. Outro mito, né, é que o organismo não se prejudica se tem hipertensão sem sintomas e não está se tratando. Ele se prejudica, né, como o doutor já falou. Com toda certeza. A pressão, existem dentre as principais causas de morte e mortalidade no mundo, disparadamente, causas cardiovasculares são as primeiras. Infarto e AVC, né, o derrame cerebral, eles são as principais causas de morte e também de sequelas importantes na saúde da pessoa. E existe essa tríade assim, entre pressão alta, diabetes e tabagismo, que se revezam entre os principais causadores. Mas, sabidamente, assim, a pressão é um dos principais responsáveis por infartos, por AVCs, por deixar pacientes em situação de diálise, pacientes perder visões, até perder a visão, né? Até porque dificilmente alguém que é um hipertenso de uma maneira descontrolada vai ter só hipertensão. Esse é um paciente que muitas vezes já provoca outras doenças. É muito comum assim a sobreposição desses fatores de risco. O paciente que é hipertenso, ele não chega aqui
só hipertenso. Ele chega já com histórico de ter fumado alguns anos de vida, ele chega já com uma pré-diabetes, com uma diabetes muitas vezes, então é necessário o controle de todas essas doenças, uma abordagem simultânea a elas, assim, para a gente conseguir reduzir o risco dessa pessoa ter um infarto e um derrame. Muito bem. Muito boas as suas informações, doutor. Quero agradecer a sua presença e se o doutor quiser deixar o endereço aqui do consultório para o pessoal que está assistindo. Perfeito, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar discutindo sobre esse assunto tão importante. Nós atendemos aqui na Clínica do Coração, ao lado da Caixa Econômica de União da Vitória, no edifício Bioclínica, Rua Dr. Cruz Machado, 468. Muito bem, obrigada. Eu que Para agradeço. vocês, então, foi mais uma edição do programa Vida e Saúde.